Graça e paz, meus irmãos, que essa noite seja uma noite de louvor e adoração, Senhor. Uma noite em que nós entregamos diante de Deus as nossas vidas para glorificar o nome dEle. A palavra do Senhor fala conosco de quão importante é a adoração ao nosso Deus. Quão importante nos é agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos faz. E isso compete a nós para cultuar a Deus em tudo quanto fazemos. O culto é algo que nós fazemos diariamente. Não a reunião em si, mas como nós adoramos a Deus. Isso é um culto que é prestado ao Senhor. Que nós possamos nessa noite trazer toda a nossa vida e colocar no altar do Senhor. Colocar na presença de Deus. Eu quero convidar você a, nesse momento, orar ao Senhor, buscar a vontade dEle e que juntos nós possamos exaltar o nome do Senhor. Buscar a vontade dEle e nos colocarmos diante dessa vontade soberana e poderosa que está sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vem falar conosco, já um texto bastante conhecido, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Esse texto fala muito com o nosso coração quando ele diz que para o nosso caminho nós temos a palavra de Deus, a lei do Senhor. A lei de Deus é a direção, aquilo que ilumina o caminho pelo qual nós devemos seguir. Na escuridão desse mundo, nós temos a palavra de Deus, que nos conduz pelo caminho correto, que nos conduz pelo caminho da verdade. Então, a palavra de Deus é a luz que nós precisamos para caminhar nesse mundo. Só que esse texto não para por aí, e essa é a parte mais conhecida. A segunda parte, ou melhor, o segundo versículo desse texto, fala assim: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Não adianta de nada nós apenas entendermos essa palavra e vermos ela como essa luz se nós não andarmos no caminho que ela ilumina. Por muitas vezes nós podemos estar no local escuro, onde nós encontramos um feixe de luz e decidir ir pelo escuro, no meio do caminho, porque achamos que esse caminho mais escuro é o que nós conhecemos e é o que nós sabemos seguir melhor. Não importa que tenha um caminho sendo iluminado no meio do escuro. A palavra do Senhor nos ensina que não adianta nós conhecermos essa palavra e não vivermos ela. O importante para as nossas vidas é que nós conheçamos essa luz que ilumina o nosso caminho e coloquemos ela em prática. O texto nos diz: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Guardar o caminho de Deus, a luz que nos ilumina, precisamos guardá-la e vivê-la o tempo todo. Amém? Vamos orar? Orar ao Senhor e pedir que esse dia seja um dia especial para o nosso culto. Vamos orar. Deus eterno e poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor. Te dar graças porque nesse dia a tua presença tem sido sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos conceda nesse momento a paz do Senhor que excede todo entendimento, a alegria que provém de ti, a graça que provém do teu amor, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Vem, Senhor, ao nosso coração, renovar as nossas forças e guiar-nos no teu santo caminho. Peço que o teu Espírito Santo nos conduza a meditar sobre a tua palavra, nos conduza a caminhar sobre ela todos os dias da nossa vida. Ensina-nos o teu poder, ensina-nos a tua vontade e guia-nos de acordo com o teu querer. Eu te agradeço, Deus, por tudo e peço a tua bênção sobre a vida de cada irmão que está nos assistindo nesse momento. Guia-o, ó Deus, fortalece-o e abençoa em nome de Jesus. Te agradeço por tudo e peço a tua bênção. É no nome de Jesus que eu oro. Te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Hoje é o dia que o Senhor já preparou para nós. Glorifiquemos ao Senhor e exaltemos o nome dEle. Que o Senhor te abençoe. Tenhamos um momento de louvor nesse momento, que você possa louvar o Senhor junto nesse instante. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Trabalho já
há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrindo meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer. Viver para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer. Viver para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. E me entregar, e me entregar, e me entregar, e me entregar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e que esse espírito de adoração diante do Senhor possa ser sempre aquilo que nos motiva a glorificar o nome dele. Que o Senhor nos capacite a esse momento de adoração em todo o tempo, em todos os momentos. Amém? Vamos passar a palavra do Senhor nesse momento, e para isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Tiago, capítulo de número 1. Nós estamos dando sequência a uma palavra a partir do primeiro capítulo de Tiago. Eu gostaria de falar com você nesse momento, o final do primeiro capítulo de Tiago, que fala para nós sobre a prática da palavra de Deus. Para isso eu gostaria de ler com vocês capítulo 1 de Tiago, versículo 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, verso 19 até o verso 27. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio corpo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja bem, a palavra do Senhor fala conosco. Mas antes, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por ela. Pai eterno, quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Pedir que a tua misericórdia seja sobre as nossas vidas. Nos sustenta, nos guarda, fala o nosso coração. É o que te pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.
Amados, eu vejo algo de muito interessante nas cartas de Tiago. Tiago, ele ensina pra gente como ser verdadeiramente cristão. Ele fala sobre a língua, ele fala sobre a atitude, sobre a fé e sobre as obras e como uma se relaciona com a outra. Mas algo que é importante a gente entender é que Tiago fala aos primeiros cristãos, ensinando a eles como é ser realmente um cristão. O que é religião? Se religião é aquilo que eles entendiam antes de serem convertidos ou se eles têm uma nova perspectiva do que é a religião. Eu gostaria de falar sobre isso um pouquinho hoje. É interessante, pois isso me lembra de uma passagem. Certa vez estava, quando estudando no seminário de Brasília, um pastor nos contou uma história de um outro pastor, amigo dele, que lhe passou essas questões. Brasília, os irmãos sabem, é muito cheio, bastante carro, engarrafamento por todos os lados, mas como uma cidade grande, isso traz certa cansaço para a mente, deixa as pessoas irritadas no trânsito. E certo pastor, certa vez, estava dirigindo por ali, e no meio do caminho ele estava já irritado por outros problemas, e o trânsito ainda fazia com que isso irritasse muito mais, quando de repente eles pararam, depois de muitas paradas já do trânsito, alguém começou a buzinar incessantemente atrás dele. Não tinha como ele sair, não tinha por onde eles irem, e ele continuava buzinando e buzinando, e ele não parava. E aquele pastor se irritou, abriu a porta do seu carro, já que o trânsito estava parado, foi até o carro que estava atrás dele e bateu na janela, pediu: rapaz, para que isso? Todo mundo com dor de cabeça, essa engarrafamento, todo mundo cansado, para que essa buzinação incessante? Aquele jovem que estava dentro do carro, todo sem graça, quis falar para ele e pediu: desculpa, mas é porque eu fiquei feliz de olhar para o seu carro, olhar para o carro do senhor e ver uma plaquinha atrás pregada, escrito: se você também ama Jesus, buzine. Aquele pastor, naquele momento, teve uma vergonha muito grande. Ele abaixou a cabeça e não teve outra situação a não ser pedir desculpas para aquele jovem rapaz e voltar para o seu carro de cabeça baixa. É engraçado que às vezes nós falamos muito do que é a religião. Falamos muito sobre aquilo que nós professamos, falamos muito sobre aquilo que nós cremos, mas será que realmente nós vivemos tudo aquilo que nós dizemos que vivemos? É interessante e precisamos parar para meditar sobre isso. Por que e como que nós vivemos aqui nessa terra? Como é a nossa vida aqui nesses dias? Como nós temos professado essa fé que nós dizemos viver? Será que realmente estamos vivendo a fé no Senhor? Ou será que, pelo contrário, dizemos uma coisa e vivemos outra totalmente diferente? Tiago vai falar sobre isso no final do capítulo 1. Tiago vai trazer essa ideia do que é ser cristão, do que é essa religião que nós vivemos. Talvez você já tenha ouvido isso, mas religião vem do latim, uma palavra que diz religare, ou seja, uma ligação outra vez, um religar de Deus e o homem. Isso é a palavra religião, é aquilo que liga Deus e o homem. Mas Tiago vem falar de uma perspectiva diferente do que é religião para aquelas pessoas. Porque religião, por muitas vezes, vem com a ideia de ritos, rituais, costumes, coisas que por muitas vezes enchem a nossa vida, mas que por muitas vezes se tornam coisas sem sentido. Se tornam sem sentido porque a fazemos simplesmente por fazer, porque o fazemos desde pequeno, porque alguém nos ensinou a fazer assim, e isso para nós se torna religião. Religião precisa ir muito mais além dos nossos costumes. Hoje estamos vivendo algo totalmente contrário à nossa religião, porque a nossa religião traz consigo a ideia de reunir-se para cultuar a Deus. E nós não estamos podendo fazer isso, infelizmente. Não estamos podendo nos reunir na igreja como nós gostamos de fazer. Eu estou morrendo de saudade de poder abraçar os irmãos, poder cultuar o Senhor junto com vocês. Tenho certeza que os irmãos também estão passando por esse momento. Mas nesse momento, nossa religião toma uma perspectiva totalmente diferente. Como que nós podemos ser cristãos se nós não vamos à igreja? Se nós não estamos juntos num culto?
Se nós não estamos nos reunindo, nos encontrando, como podemos ser igreja dessa forma? A nossa religião parece que toma uma perspectiva um tanto diferente, porque ela não pode ser baseada em costumes, ela não pode ser baseada em coisas que volta e meia nos acostumamos a fazer. Agora, o nosso costume precisa ser diferente. Perdão, a nossa religião precisa olhar para uma perspectiva diferente. Então que Tiago vem falar para a gente e trazer esses questionamentos. Será que realmente estamos vivendo aquilo que professamos? Será que realmente estamos agindo de acordo com a religião que nós pregamos? Será que realmente estamos vivendo isso? Nesse texto, Tiago começa a explanar o que é essa religião, o que significa ser um cristão. Tiago, nos primeiros versículos, parece não estar falando de religião. O que tem a ver falar de conversa, de ódio, de linguajar? Versículo 19 nos diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que isso realmente tem a ver com religião? Você ser tardio para falar, você ser tardio para se irar? Você pode pensar que não tem nada a ver, mas na verdade tem tudo a ver com religião. O problema da religião é que por muitas vezes ela engana as pessoas. A gente tem visto por aí igrejas de todas as formas enganando vidas e levando elas por caminhos tortuosos, distantes da palavra de Deus, apesar de se dizerem igrejas cristãs. Pregam tudo aquilo ao contrário do que a palavra diz. Usam versículos para dar vazão àquilo que elas querem dizer. A visão que nós temos de vida diante de Deus define quem nós somos. E por isso é tão importante nós aprendermos sobre isso. Nós olhamos a vida cristã apenas como uma maneira de viver. Indo à igreja, participando de cultos, programações, ou se as vemos como uma forma de servir a Deus em gratidão a tudo aquilo que Ele fez e pelo seu amor a nós. Uma resposta de gratidão e não uma resposta como uma obrigação. Essa é a diferença entre uma religião verdadeira e uma falsa religião. Eu faço porque o pastor falou que tem que fazer, então tem que fazer. Eu faço isso porque eu aprendi desse jeito, então eu faço assim. Eu faço porque eu acho que tem que ser feito assim. Religião é algo que nos conduz através da palavra de Deus. Tiago começa falando que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Ele parece começar de um modo diferente, mas na verdade isso tudo tem a ver. No versículo 20, nós podemos ler o seguinte: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se nós deixamos nos levar pela nossa ira, pela nossa irritação, deixamos nos levar pelo que muitas vezes nos traz aquele coração ardoroso de raiva, de vontade de falar, de vontade de fazer, isso talvez nos conduza por caminhos tortuosos. Isso talvez nos conduza por caminhos errados. Mas Tiago está falando para a gente o seguinte, assim como diz Romanos capítulo 12, isso quem fala é o apóstolo Paulo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse texto fala para a gente sobre a ideia de como a ira é algo que nos afasta de Deus. Porque se a ira é algo que pertence ao Senhor e nós tomamos ela para nós mesmos, nós o fazemos de forma errada. E assim o Senhor não é glorificado. Assim o Senhor não é exaltado. Precisamos entender que ira, atitudes como falar além daquilo que devemos, as indiretas que muitas vezes damos, o que falamos de forma a não dizer a verdade, isso nos distancia da vontade do Senhor. Porque a verdadeira religião não está centrada em homens ou instituições. Ela está centrada na palavra de Deus. A palavra de Deus só pode ser recebida com mansidão e de forma alguma com ira. Veja bem, por que Tiago fala isso primeiro? Porque ele precisa dar a entender, ele precisa fazer com que as pessoas entendam que a palavra de Deus só pode ser recebida com mansidão. Mansidão e não com ira. Onde a gente vê isso? Versículo 21 vai dizer o seguinte:
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A gente precisa se despir ou nos despojar daquilo que nos separa de Deus. A maldade, a ira, aquilo que nos afasta do Senhor. Porque a palavra de Deus é aquilo que vai nos trazer para mais perto de Deus. No versículo 21, a primeira parte vai dizer o seguinte: é necessário que lancemos fora, ou seja, despojando-vos, a impureza e acúmulo de maldade. Tudo de mal que em nosso coração por muitas vezes se acumula. A ira, ódio, inveja, vingança, sentimento de superioridade, preguiça. Como disse nosso Senhor Jesus, de certa forma, que em solo raso, que em solo não preparado, ou seja, um solo que é duro, um solo congestionado, cheio de pedras, cheio de coisas ruins, a semente não germina. Se um solo não é preparado para poder receber a semente não vai germinar. Por um acaso, quem sabe, dê alguma coisa ali, mas ela não vai ser uma boa plantação. O solo precisa ser preparado. A semente precisa receber um bom solo. E esse solo é o nosso coração. A palavra de Deus é essa semente que precisa entrar dentro do nosso coração e germinar. Se há alguma coisa ali que impede, ela não vai crescer de forma graciosa, de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus é essa semente que vai germinar em solo que possibilite esse crescimento. Pois se é assim, nós precisamos estar com o nosso coração preparado para a palavra de Deus. Podemos pensar que essa palavra de Jesus só fala em referência à conversão, a pessoas que precisam se converter, onde a palavra é pregada, onde assim alcança o coração, pode dar fruto e assim trazer salvação. Mas essa palavra fala não só para quem não se converteu ainda, ela fala para nós que já somos igreja. Ela fala da ideia de que a palavra precisa crescer dentro do nosso coração. É necessário que além de germinar, ela cresça. Germinar já é algo que ela fez, ela já começou. Mas se houverem coisas que impedem ela de crescer, ela vai ficar ali isolada, parada. Se não houver uma alma que descanse em Deus, como pode a palavra dar fruto? O texto diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser recebida. Essa planta não cresce à força. Ela precisa de condições para germinar, crescer e dar frutos. Hein? Em seguida, Tiago vai continuar falando sobre essa mensagem. Tiago vai continuar falando sobre a religião. Ele vai dizer o seguinte, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Existem muitos cristãos hoje em dia que gostam de marcar nas suas Bíblias, mas também existem muitos crentes que não permitem que a Bíblia marque as suas vidas. É importante, às vezes, a gente marcar na Bíblia, olha, esse texto aqui, o rabisco, o sublinho, é importante. Mas o contrário precisa acontecer também. A Bíblia precisa marcar o nosso coração. Não só a gente ficar sublinhando, não apenas ficar escrevendo, mas a Bíblia precisa marcar as nossas vidas. Ela precisa incomodar. Não apenas falar o nosso coração, mas ela precisa incomodar para que a gente mude a nossa vida. Do que adianta conhecer a palavra se ela não faz diferença alguma na nossa vida? Tiago fala sobre isso no versículo 22. Talvez essa seja a pergunta que Tiago faz aqui. Ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ser praticante e não apenas ouvinte. Aquele que ouve a palavra, ela faz ali fruto, mas ela precisa crescer, ela precisa germinar, ela precisa dar fruto. Mais do que simplesmente fazer germinar, ela precisa, ao final de tudo, como toda plantação, é trazer fruto. E essa é a parte importante de nós vivermos a palavra do Senhor. O viver a palavra de Deus é um fruto que ela tem gerado. Por quê? Para que viver uma vida na igreja e uma vida diferente fora dela? É uma pergunta. Por que viver uma vida na igreja e outra diferente ali fora? Por que eu falo de amor e vivo o ódio?
Por que ensinar perdão, mas procurar sempre vingança? Sempre cutucar, sempre falar mal, sempre instigar o ódio de outra pessoa. Falamos sobre o próximo, mas muitas vezes só pensamos em nós mesmos. Pensamos no que nós queremos, não o que é o desejo de todos, mas o que é o nosso desejo. Achamos que o que nós queremos é o melhor para todo mundo, ou muitas vezes podemos pensar desse jeito. Mas precisamos tomar cuidado para que o que achamos que é melhor para todos, na verdade, lá no fundo, seja só o melhor para nós mesmos. Precisamos sondar o nosso coração, pois muitas vezes isso nos engana também. A palavra de Deus tem esse poder de nos desvendar, de nos fazer compreender quem nós somos, de despir a nossa alma e revelar o nosso interior. É por isso que Tiago vai falar e comparar a palavra com um espelho. O texto diz assim, versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha isso daqui. A palavra agora já não é comparada a uma semente, mas agora o apóstolo Tiago compara ela a um espelho. Afinal de contas, qual o maior propósito de um espelho? Para que serve o espelho? Para a gente se ver. Se a gente tem um espelho em casa, porque a gente quer se ver. Para nos examinarmos, para podermos ver os que os nossos olhos não alcançam. É aqui que a palavra do Senhor nos mostra o seu poder. A ideia de que ela mostra aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. Às vezes a gente se engana com o nosso pensamento, pois pensamos estar fazendo bem para o próximo, mas na verdade estamos fazendo algo que nos agrada. Pensamos estar fazendo bem para o outro, mas às vezes fazemos apenas aquilo que o nosso coração deseja. A foto é diferente do espelho, porque dependendo da forma que você fotografa, se você fotografa do alto, parece que ela te traz certo emagrecimento. Se você fotografa de baixo, ela te deixa um pouco mais robusto. E esse é um problema da foto. Ela não mostra exatamente o que você quer ver. O espelho, pelo contrário, ele mostra todas as suas deficiências, as suas dificuldades. E assim é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos alcança o coração e fala pra gente quem nós somos. Ela destrói a nossa visão de nós mesmos. Porque a gente olha pra gente muito bem. É científico. A ideia de que a gente se enxerga muito mais bonito do que a gente realmente é. Isso é algo científico. Engraçado, por assim dizer, mas todo mundo se olha no espelho... Perdão. Todo mundo se olha no espelho um pouco mais bonito do que realmente é. E é engraçado como que a gente se acha também, e isso a gente pode colocar dessa forma, a gente sempre se acha melhor do que a gente realmente é. E esse é um problema. A palavra do Senhor vem para destruir isso, vem para tirar essas bases nossas e mostrar quem nós realmente somos. Existem pessoas também que têm fobia de espelho. Isso é literal, é científico. A ideia de que as pessoas não conseguem olhar no espelho, isso se chama eisoptrofobia. Vou repetir, eisoptrofobia. Pessoa que tem medo de espelho. Ela, se tem espelho em casa, ela não olha nele. Ela passa por ele sem olhar. Talvez o reflexo de alguma coisa a incomode nela mesma. Ela chega a ter medo de espelhos. Por muitas vezes nós ignoramos o que nós vemos ou ignoramos o que não queremos ver em nós. Esse é um problema grande. Às vezes a gente pode ter medo de saber quem nós somos. A gente tem uma imagem formada de nós mesmos. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que vive isso daqui, eu sou uma pessoa que faz tudo o que é certo, eu sou uma pessoa que tenta fazer tudo de bom. Já viu uma frase que vai dizer, todo mundo costuma dizer isso, eu não aguento pessoa falsa. Ninguém gosta de pessoa falsa. E essa é uma frase que todo mundo fala. É uma ideia de que ninguém gosta de alguém que seja falso, que minta, que fale uma coisa por trás e de frente seja outra coisa. Na verdade, muita gente faz isso. Todo mundo fala sobre isso, mas realmente a maioria das pessoas faz isso. Mas que acha que não. De uma forma ou de outra acaba sendo um pouco falso. Isso eu estou falando para dizer apenas num exemplo da ideia de que
todos nós somos falhos e sempre colocamos a falha nos outros. Sempre apontamos para outros os erros que muitas vezes nós cometemos. No outro esse erro é gigantesco. Em nós esse erro vai ser sempre mais brando. Versículo 23 e 24 vai falar o seguinte. Fala exatamente sobre isso. Que nós não precisamos, ou melhor, que nós precisamos olhar para a palavra, porque ela é como esse espelho. O espelho que aponta a nossa vida. E na verdade o versículo 25 é que vai dizer o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se você quer ser abençoado, bem-aventurado, você precisa meditar nessa palavra que te confronta. Meditar nessa palavra que coloca em você aquilo que você realmente é. É aquilo que você realmente precisa ser. Negligente é aquele que não se cuida, aquele que negligencia alguma coisa. Ouve a palavra e não acha que precisa de transformação. A palavra é sempre para o outro. Nossa, fulano podia estar tanto aqui ouvindo essa mensagem. Nossa, fulano podia tanto ler esse versículo aqui, que ele ia ser tocado do erro que ele está fazendo. Mas a gente nunca coloca isso pra gente. Nossa, essa mensagem realmente falou comigo e eu preciso de mudança. Essa palavra realmente tocou meu coração, essa mensagem realmente tocou a minha vida e eu preciso de mudança na minha vida. O texto diz que quem medita nessa lei persevera nela e tem que ser um operoso praticante. Estes termos mostram que nem sempre é fácil, mas sim precisamos perseverar. É importante, é necessário que este assim seja e faça assim para que seja bem-aventurado em tudo que faça. E por fim, versículo 26 e 27 vai falar para a gente, no final do capítulo 1 de Tiago: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se a gente não aprende a controlar a nossa língua, a gente pode se tornar, na verdade, ter uma religião vã. Viver na igreja, mas na verdade não ter nada que realmente agrade o coração do Senhor. A língua é algo extremamente precioso que a gente precisa tomar cuidado. Um filósofo, um pensador antigo chamado Zenão, ele diz o seguinte: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Falar é algo que é necessário. Todos nós precisamos desabafar, todos nós precisamos falar o que pensamos, todos nós precisamos fazer. Mas nós precisamos tomar cuidado de como falamos ou o que falamos, aquilo que falamos. A ideia de que nós precisamos realmente controlar a nossa língua. Porque por muitas vezes nós nos irritamos com o que o outro faz, com o que o outro deixa de fazer. Mas isso nos leva não a muitas vezes meditar sobre aquilo e tentar achar uma solução. Não, a gente quer se vingar, a gente quer cutucar, a gente quer colocar para fora aquilo que a gente está pensando. Não estou falando para você segurar todo o sentimento dentro do seu coração, isso faz mal. Pelo contrário, eu digo que você precisa aprender a falar. Você precisa aprender a se colocar, aprender a trazer para a solução uma resolução. E como você vai conseguir fazer isso? Através da palavra de Deus. Ela traz para nós todo o senso de realidade, de verdade e como nós precisamos melhorar como pessoas e como cristãos. Esse texto vai dizer para a gente que hoje nós estamos perdendo um pouco o interesse em ouvir. E o resultado disso é que a família fica em desarmonia, é que a sociedade fica fragmentada. Se nós estivéssemos prontos para ouvir com a mesma disposição que temos para falar, certamente iria acontecer menos ira, mais encontros abençoadores entre pessoas e coisas saudáveis entre a gente. Pense nisso. Se a gente tivesse muito mais disposto a ouvir o que está sendo dito do que falar o que a gente tem vontade de falar, as coisas seriam extremamente diferentes. Tiago, mais à frente, vai comparar a língua com um cavalo sem freio. Tiago vai comparar a língua como um navio sem leme, que pode se espatifar nas rochas porque não tem direção. Ele vai comparar a língua com uma fagulha que incendeia uma floresta. Uma pequena fagulha com um cigarro que põe fogo num mato seco. Como uma fonte contaminada.
Tiago vai comparar com uma árvore que produz frutos venenosos ou com uma fera indomável. Tiago bota peso sobre a língua. Ele coloca um peso muito grande sobre a ideia de como é aquilo que a gente fala e como isso tem peso para destruir ou para revigorar. Tem poder para direcionar, como também para estagnar a vida de outras pessoas. Talvez hoje não seja o suficiente apenas a ideia de dizer cuidado com a língua, mas também cuidado com o que você posta, cuidado com o que você escreve nas internets, porque por muitas vezes a internet se tornou um lugar que traz certa segurança. Eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso e ninguém vai conseguir vir aqui e me apontar o dedo na cara dizendo que eu estou errado. A internet traz para a gente uma certa segurança, uma certa distância. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que também postamos, aquilo que digitamos, pois isso pode confrontar de certa forma e errada muitas vezes a vida de outras pessoas, não como a palavra diz, mas como aquilo que a gente acha que é o melhor. Tiago vai falar nesse momento da língua porque é necessário uma ligação entre aquilo que se vive e aquilo que se fala. A igreja, por muitas vezes, é considerada uma má igreja pelo testemunho que muitas pessoas dão, pois dizem ser cristãos, mas estão completamente distantes dessa palavra. Tiago vai falar que não há como você ser alguém que declara o amor a Cristo e declara insultos a outras pessoas, insultos ao próximo. É Jesus quem vai dizer no Sermão do Monte que chamar o seu irmão de tolo, você pode estar condenado ao fogo do inferno. Está lá em Mateus capítulo 5. É importante a gente compreender o poder da língua sobre as nossas vidas, porque na verdade, a língua fala do que o coração está cheio. E do que o nosso coração está cheio? Cheio de louvores, da palavra de Deus, ela está cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de intriga, e é isso que sai da nossa boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Essa é uma verdade que a palavra do Senhor nos ensina. Versículo 27, encerrando o capítulo 1 de Tiago, ele diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Guardar você incontaminado do mundo. A santificação diante de Deus. Uma linguagem pura e santa diante do Senhor. No versículo 27, Tiago vai dizer e vai terminar esse primeiro capítulo dizendo o seguinte, que a verdadeira religião, que a religião consiste ao cuidado dos mais necessitados. A lei de Moisés sempre ensinou isso, priorizando sempre os órfãos e as viúvas, cuidar daqueles que não têm ninguém por eles, guardar-se incontaminado do mundo. Como é a sua religião? Em quem ou no que você acredita? Talvez a pergunta não seja bem essa. Vou reformular. Talvez uma melhor seja: que religião você vive? Qual é a religião que você está vivendo? É aquela de ir para a igreja? É aquela de que quando você está na igreja você é um bom cristão? Ou aquela que quando você está fora você é diferente, totalmente diferente daquilo que você vive na igreja? Concluindo, para a gente encerrar o nosso culto, encerrar o nosso sermão, nossas crenças, nossas religiões precisam ser baseadas na palavra. Precisa confrontar quem nós somos. Ela precisa nos conduzir à vontade de Deus e não à nossa própria vontade. O que nós falamos precisa condizer com aquilo que vivemos. E para sabermos se isso realmente acontece, precisamos do confronto do espelho que é a palavra de Deus. A minha oração é essa: que nós possamos nos deixar ser confrontados pela palavra, que realmente possamos refletir a glória de Deus. Que nós possamos refletir essa glória que o Senhor tem para com as nossas vidas. Que o Senhor possa te dar uma semana de paz e muita bênção. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor nos tem feito tão bem e a tua misericórdia tem sido sobre nós. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua vontade nos conduza à tua verdade e que assim nós possamos glorificar o santo nome do Senhor. Que possamos viver essa tua palavra, que possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor nos ensina aqui. E peço que no nome de Jesus o Senhor nos conduza a uma verdade coerente com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
não aquilo que achamos, não aquilo que nos ensinaram, mas aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Apenas aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Que assim nós descansemos no Senhor e glorifiquemos o Teu nome. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos, que você possa descansar no cuidado do Senhor. Essa semana estaremos juntos mais uma vez. Eu peço que se os irmãos tiverem qualquer necessidade, podem nos procurar, possam nos procurar e assim estaremos glorificando o nome do Senhor juntos. Uma boa semana, semana de paz, de vitória e de descanso em Deus. Fiquem com Deus e que o Senhor te abençoe. Uma boa noite e uma boa semana.